Olá pessoal, falei que seria o último vídeo do ano, o último que eu postei, mas eu não posso deixar de apresentar mais uma reflexão para que vocês meditem nesse meu curto período de recesso. Todos vocês sabem que Jesus recebeu 3 presentes, né? Dos supostos 3 reis magos. Mas importante salientar, não eram 3, a Bíblia não diz que eram 3, e nem tampouco diz que eram reis. A inferência que eram 3 é porque Jesus ganhou 3 presentes, não é? Ele ganhou ouro, incenso e mirra. Eram coisas muito valiosas para aquela época que ajudaram José e a sua família, né, Maria e Jesus, a se esconderem da ameaça de vida que Jesus estava sofrendo, né? Herodes queria matar Jesus por causa de uma profecia, né? Então, esse presente conseguiu fazer com que eles subsistissem, né, no Egito, quando eles ficaram escondidos no Egito, né? Então tem tempo para todas as coisas, tempo de avançar, tempo de recuar. O recuo é às vezes estratégico, não quer dizer retrocesso, né? Não deixa colocar na sua cabeça como retrocesso, mas é um recuo estratégico. Soldado ferido num combate, às vezes você tem que recuar, se recompor e voltar à fileira de combate. Então o que acontece? Além esses 3 presentes, esses magos, aqui mago no contexto de sábio, tá bom? Não no contexto de bruxo, eles estavam atentos a uma estrela que vinha do Oriente. Guarda essa questão. Uma estrela que vinha do Oriente estava os guiando. Eles eram magos, eram astrólogos, astrônomos, homens muito sábios. E Herodes sabia também de uma profecia de que nasceria alguém que seria o rei dos judeus. Murmurava essa profecia entre ali os judeus. Então, Herodes imaginava, claro, que houvesse uma insurgência contra o Império Romano e essa pessoa que estava nascendo fosse promover uma grande rebelião ou fosse, de repente, um grande líder militar a ponto de conseguir sobrejugar o Império Romano que solapava naquele momento os judeus. Pois bem, então Herodes, preocupado, ele chama os magos até si, e secretamente, a Bíblia fala em Mateus, secretamente, lembrando, Mateus, você olha com um olhar diferente o Evangelho de Mateus. Jesus escolheu Mateus. Mateus foi testemunho ocular de muitas coisas. O registro de Mateus ele é muito importante, assim como os registros de João. João foi testemunho ocular da crucificação. O registro de Lucas também é importante, porque Lucas é um historiador. Ele, por exemplo, é o único que narra aquele diálogo que Jesus teve com os bandidos na cruz. Se não fosse Lucas ter narrado isso, nós jamais saberíamos aquele diálogo que existiu, não é? Então Lucas não é apóstolo, tá? Não foi chamado por Jesus para ser apóstolo, não foi testemunho ocular da ressurreição, e apenas andava com Paulo, apóstolo Paulo, mas ele não era apóstolo. Tá entendendo a questão bíblica aqui? Tem vídeos meus sobre isso, tá bom? A mesma coisa Marcos. Marcos também não fez parte dos 12, Jesus não escolheu Marcos, mas ele escreve ali, ele não se intitula apóstolo. Marcos, apóstolo, porque não tinha legitimidade. Então o que acontece? Olhando para o Evangelho de Mateus, ele traz à tona essa questão. Herodes chama eles em secreto, os magos, e tenta inquiri-los. Aonde é que vai nascer esse Messias aí? Porque eu também quero adorá-lo. Mentira da grossa, né? Aqueles sábios então tiveram discernimento e perceberam que Herodes estava mentindo e na verdade queria apenas matar Jesus. Então o que acontece? Eles estavam seguindo uma estrela do Oriente, tá? Quando nós vamos recuar lá em Gênesis, tem muita conexão. A Bíblia toda se conecta.
São 66 livros escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, e todos eles se complementam, se concatenam de uma maneira esplendorosamente e sobrenaturalmente harmoniosa. Então, lá em Gênesis, quando Deus ele vai criar o Éden, Deus ele vai criar o Éden, ele escolhe aonde? No Oriente. No Oriente, Deus cria o Éden, tá? O Éden foi criado ao Oriente. Então, imagina assim, digamos que muitas pessoas têm a visão que são arrebatadas aos céus e são transportadas para um campo de flores, são transportadas para paisagens magníficas que muitas vezes remetem àquelas que nós temos o vislumbre aqui na Terra, porque a Terra é um espelho do céu. Então, nós podemos dizer que nesse espaço aí é o paraíso, é onde Paulo foi arrebatado, ao terceiro céu, ao paraíso. A localização geográfica, onde Jesus fala para o bandido da cruz, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, uma dimensão espiritual onde havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Apocalipse nós vemos que a árvore da vida ela está na Jerusalém celestial, ladeada de rios, não é? Então, nós podemos... E o anjo guarda o caminho para a árvore da vida, tá? Então, elas estavam no mesmo ambiente dimensional, mas não tão próxima da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha que percorrer um caminho. Então, imagine esse Éden, um campo. Esse caminho que vai dar uma trilha para uma cidade. A cidade celestial onde está Jerusalém, onde está a árvore da vida. Eu conto melhor isso na série da história de Mitra, quadrilogia História de Mitra. Então, veja bem, os judeus acreditam que existem 7 céus, 7 esferas de céus, 7 dimensões espirituais. Nós poderíamos, então, conjecturar que uma dessas dimensões é o Éden, é o paraíso. A outra dimensão é a Jerusalém, são as cidades celestiais, e assim por diante. Assim como a água não foi criada por Deus, não está escrito que Deus fez as águas, e também Deus não fez o sal que está nas águas, não é isso? Então, o sal e a água são elementos que sempre existiram. E aí fica um grande mistério. Quantas dimensões tem a água mesmo? Quando você olha para profundidades marítimas, você vai perceber que todo o seu ecossistema ele vai mudar de acordo com a profundidade. De acordo com a profundidade muda a pressão, muda a luminosidade, muda o ecossistema, vai mudando tudo. Os seres que habitam naquela determinada camada da profundidade mudam também. Até que vai chegar um ponto que a luz não chega, que a temperatura é mais fria, ou seja, nós estamos falando de água, mas mesmo dentro dessa substância, água, existem várias camadas dimensionais. E cada uma delas tem seres que habitam, tem o seu próprio ecossistema, são diferenciados por temperatura, por pressão e por sistemas biológicos, né? Então, uma coisa que é interessante para a gente refletir, tá? Então, Deus fez no Oriente, tá? Muita coisa correlacionada. Adão, por exemplo, se cobre, quando ele se vê envergonhado, se cobre com folhas de figueira. Jesus, ele faz alusão à figueira, Mateus capítulo 24, a figueira fazendo uma alusão a Israel. Tá tudo concatenado, é só você ter sabedoria e ler com os olhos da fé. Oriente, tá? No Oriente Deus fez o Éden. Então, esses magos, melhor dizendo, eles observam a estrela que vem do Oriente. E essa estrela anda. E ela não pode ser um cometa, um meteoro, como alguns astrônomos tentam conjecturar, dentre eles Kepler tentou desvendar qual seria a famosa estrela de Belém. Seria um cometa? Seria o cometa Halley, por exemplo. Né? Mas acontece que essa estrela, além de andar, ela estaciona exatamente aonde Jesus está ali, o Jesus bebê, que nasceu. Então, no meu entender, Ezequiel fala que ele teve uma visão de rodas de fogo, não é? Nós vemos também Eliseu, ele pega e abre os olhos do moço, ele pede para Deus abrir os olhos do moço que o acompanhava, e ele vê todo o monte cercado de carruagens de fogo, né? Eu vi isso uma vez na minha vida, é uma experiência inesquecível, inigualável, né? Então, no meu entender, anjos atravessaram o portal dimensional do céu, saíram ali do Oriente, né, dessa região celestial do Oriente, do paraíso, né, foram com a sua carruagem de fogo, né, ou com o seu transporte, ou como você queira chamar, né, eu falo sobre isso num vídeo chamado Espelhos do Céu, e guiou os magos até lá.
Veja bem, José não foi ajudado pelos seus parentes, eles tinham uma parentela enorme, né? E ninguém ajudou, os seus amigos não ajudaram José. Quando ele precisava de recursos para fugir para o Egito e se manter lá por um bom tempo até que não houvesse mais risco. Da onde veio os recursos? Da onde veio o dinheiro para isso, né? Veio de pessoas que ele nem sequer imaginava. E assim é com a minha vida muitas vezes. Às vezes eu passo por necessidades, por dificuldades bem grandes, bem acentuadas. E Deus, de repente, levanta uma pessoa que eu não conheço. Às vezes a gente tem aquela expectativa, puxa, quem sabe, né? Fulano disse que vai ser meu mantenedor, né? Mas aquela pessoa oferta um mês e não oferta mais, né? Aquela pessoa disse que olha, vai me abençoar sempre que puder, né? E nunca abençoou, né? Então, às vezes a gente fica com algumas expectativas humanas. Não tem expectativa humana, sua expectativa está em Deus. Descansa nele, o mais ele fará. Ele usa quem ele quiser. Deus, ele usa a mula para falar com Balaão, né? Ele usa as pedras, ele usa quem ele quiser para abençoar a sua vida, tá? Então ele pode tocar o coração de alguém para te abençoar, para te escutar, para te acolher, para te ensinar, para dar direção, né? E assim tem sido comigo também. Às vezes, momentos de grande aperto, especialmente nessa época do ano, grande aperto, Deus toca uma pessoa, uma, duas, quando no máximo três, para trazerem a provisão que eu realmente necessito, né? E eu louvo a Deus por isso, eu aprendi a descansar nele. E eu vivo assim há 22 anos. Então eles vão trazer esse suprimento, pessoas desconhecidas. Quando eles chegam, eles dão o quê? Ouro. Qual a representação do ouro? Pureza. Pureza. Já ouviu falar do ouro de Ofir? Eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre o ouro de Ofir. Dá uma assistida lá. Diz o seguinte, que quando o tabernáculo foi feito, que era um local de adoração a Deus, o primeiro local onde o Shekinah de Deus se manifesta, onde o poder e a glória de Deus se manifesta, é no tabernáculo. Aí o que acontece? Feito sob medidas e proporções que Deus estabeleceu. Vale a pena você assistir minha série Hermetismo. Uma vez obedecido isso, tinha ali um altar de incenso. Esse altar de incenso, feito com madeira de acácia, era revestido com mais puro ouro. A Bíblia faz questão de enfatizar o mais puro ouro, né? As argolas que permitiam que a Arca da Aliança fosse carregada eram feitas de ouro. Querubins em cima da arca, ouro, mas sempre o ouro mais puro, o mais refinado. Não era ouro 14, era o melhor ouro que tinha. Então a primeira coisa que eles dão, ouro, simboliza a pureza de Cristo e a pureza que nós temos que ter no nosso coração, sem interesse, sem contaminações. Sabe como os alquimistas, eles queriam transformar o chumbo em ouro? Nós podemos fazer isso uma analogia, transformar o chumbo, as nossas coisas pesadas, né? Aquela coisa sem brilho, pesada, arrastada, mal-humorada, que é o chumbo, e transformar no ouro, que é belo, que é bonito, que é valioso, que é maleável, não é? Então permita essa transformação na sua vida, do chumbo em ouro, da maldição em bênção, né? Da morte em vida. É isso que Jesus faz. Então, primeira coisa, você tem que ser como o ouro, tem que ser puro, mas o ouro, ele é purificado pelo fogo, tá? O ouro é purificado pelo fogo, não existem atalhos. A uva para virar vinho tem que ser prensada. A azeitona para ser transformada no azeite tem que ser espremida. Não tem outro jeito, né? Então, para ser ouro para Deus, para ser maleável, valioso para Deus, você tem que se permitir a forja. E a forja muitas vezes é pelo fogo, viu? Então, uma vez recebeu ouro. Depois ele recebeu o quê? Incenso. Incenso não tem nada de satânico, nada de esotérico. Jesus recebeu incenso. Mas hoje as pessoas, às vezes, pela falta de conhecimento, Oséias 4,6, meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, e é verdade, já havia incenso no tabernáculo, e oferece incenso para Jesus, né? Porque aquilo representa o quê? A nossa adoração a Deus, representa a sua oração a Deus, que chega à sala do trono como um perfume suave, né? Como um aroma agradável às narinas de Deus. A sua oração sincera, de arrependimento, de perdão. Não basta apenas dizer perdão, tem que ter os frutos do arrependimento, não é? Senão não funciona. Senão é só da boca para fora e Deus vê seu coração. Então você não engana Deus. Pode enganar as pessoas, a Deus você não engana, né? E aí então, presta atenção.
Primeira coisa que você precisa ter é o que deram para Jesus. Ouro, você tem que ser puro e tem que se permitir ser forjado. Segunda coisa, precisa ter uma vida de oração e de adoração legítima. Você tem que ser um incensário de Deus, né? Para trazer que a sua vida seja agradável a Deus, que você exale o perfume do amor nesse mundo. E depois disso, Jesus recebeu mirra. O terceiro ingrediente, a mirra faz parte da composição do óleo de unção, descrito lá em Êxodo. Esse óleo de unção era foi utilizado para ungir. Ungir significa separar, santificar. Jesus é o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, é um título, o Messias, o ungido, o separado. É isso. É que nem Júlio César. César não é sobrenome, César é título, é imperador, é que nem o czar, né? Então são títulos, né? Como Kaiser, são títulos, dependendo, né? Se é na Alemanha, se é na Rússia, né? Vai tendo, são títulos, não sobrenome. Aí o que acontece? Jesus então ele é ungido, ele é o Messias, né? E aí a mirra, esse óleo de unção que Deus estabelece, foi utilizado para ungir e consagrar o tabernáculo e todos os utensílios do tabernáculo. Foi utilizado também para ungir os sacerdotes e também posteriormente para ungir os reis. Há um texto na Bíblia que diz para que antes dos soldados ir para a batalha, eles ungiam seus escudos. Para que ungir o escudo? Para consagrar o escudo. Então não basta você ter o escudo da fé na sua vida, que o escudo da fé que Paulo fala é o tura, é aquele escudo do tamanho de uma porta, sabe que os soldados romanos formavam aqueles casulos de proteção, né? Era grande, era o tura, esse escudo que Paulo fala. Não adianta você declarar a fé se você não é uma pessoa ungida, se você não é uma pessoa consagrada. Eu declaro o escudo da fé da minha vida, mas você mente, você é maldizente, não funciona, né? Então, quando nós falamos da mirra, ela é a principal porção, é um principal componente do óleo de unção, é a mirra, né? E aí, quando Jesus recebe mirra, está trazendo aqui mais uma representação da unção, da autoridade, da santificação. Então, para nossas vidas, o que nós podemos reter disso? Primeira coisa que você tem que receber de Deus e aceitar, seja como ouro, seja maleável, seja brilhante, seja puro. Aceita a forja. Segunda coisa, o incenso, seja um adorador. Adore, em tudo dai graças, em tudo, nada fica fora desse tudo. Tenha um coração grato a Deus, fale com Deus, ore, orar vem de falar, não é pensar. Jesus, ele verbalizava a sua oração, tá bom? É o verbo que se fez carne, a palavra tem poder, né? Então, oração e adoração. E a terceira parte, consagração. Aí sim, você se consagra e essa consagração traz para você e para mim algo que nós vamos chamar de unção. Aí sim, você tem autoridade através de Cristo, de expulsar demônios, de ter autoridade nesse mundo espiritual ao nosso redor, e você vai ser luz por onde quer que você entrar, por onde quer que você andar. E aí sim, você pode declarar a palavra para si mesmo. Eu sou bendito ao entrar e bendito ao sair, que a luz de Cristo está comigo. A unção, a glória e o poder está comigo. Hoje, amanhã e para todo sempre. É esse o recado que eu tinha para vocês, queridos. Que Deus te abençoe e te guarde. Beijão no coração. Até o ano que vem. Me sigam no Instagram que a gente está postando todo dia, tá? Valeu!